Bem, uma boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação ter aqui o segundo seminário de Direitos Fundamentais, Processuais em Matéria Tributária e sua efetivação, que é uma disciplina do doutorado em Direito da PUC do Rio Grande do Sul, curso que tem conceito CAP 6 e que tem aqui a presença de excelentes doutorandos deste semestre e de semestres anteriores, bem como vejo aqui diversos colegas, mestres e estudiosos da matéria. Nós temos hoje uma apresentação de diversos colegas que, durante o semestre, desenvolveram estudos sobre o processo tributário. E, na ordem, nós teremos a fala aqui do Dr. Tiago Dayan, da Hanna Alf, da Camila Marta, do Henrique Ribeiro, Raquel Panis, Maria Eugênia De Gioroni e da Eli Bernassuc. Eu creio que vai ser uma experiência muito importante essa atividade, esse seminário será gravado e ficará disponibilizado depois no canal do nosso grupo de pesquisas avançadas em Direito Tributário, no GETAX. Só vamos fazer uma edição posterior para que fique gravado e registrado esse seminário. O primeiro seminário foi realizado também nessa disciplina e ele tem por objetivo divulgar a excelência das pesquisas que são feitas na PUC do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui, como podem e irão notar, diversas matérias, diversos temas que são extremamente controvertidos, atuais e que demonstram a importância desse estudo pela academia e pela universidade como um todo. Eu queria mencionar inicialmente que o direito tributário, já iniciando minha fala aqui, o direito tributário, ele exige cada vez mais um conhecimento em processo tributário. Nós temos diversas iniciativas no país que são fundamentais. Nós podemos notar a necessidade de revisão da lei de execução fiscal. Fizemos um evento sobre o tema em um grupo de estudo, que é a do GETAX, em conjunto com o grupo da macrolitigância Adito Iures, que o Tiago Dayan também participa, e com o professor Lucas Bevilacqua. A reforma da execução fiscal é um dos temas mais desafiadores na atualidade, porque se trata de resolver um grande polo de litigiosidade. Nós temos um estoque de dívida sendo cobrado que é monumental, e isso exige uma apreciação por parte de diversos estudiosos, diversas áreas, também levando em consideração a proteção dos direitos fundamentais dos contribuintes. De outro lado, nós temos uma proposta de alteração do processo administrativo fiscal. Então, há uma proposta junto ao governo federal para que nós venhamos a ter, talvez, como o professor Ivan Alegretti apresentou, uma lei geral do processo administrativo tributário no país. Nós temos um processo administrativo federal bem estruturado, mas nos estados e nos municípios, diversos são os questionamentos necessários sobre o tema. Seria possível uma lei geral que uniformizasse ou harmonizasse temas e termos e conceitos processuais, tais como prazos, regras relativas ao contraditório, o cumprimento e a vinculação a decisões de tribunais superiores, dentre outras questões da máxima importância. Nós temos também uma discussão sobre as tecnologias e seus impactos no processo, que vão desde o tema da virtualização, da digitalização, ou mesmo do uso de inteligência artificial em processo. Portanto, nós temos um amplo leque de questões que exigem atenção dos doutrinadores. Nós fizemos já um estudo sobre o conjunto de doutrinadores na área de direito tributário material e o manancial de contribuições é riquíssimo. De outra parte, no campo do processo tributário, nós temos aí uma oportunidade histórica pela necessidade de estudos em relação à matéria. Exige-se plenamente a necessidade de se debater alguns temas que aqui serão abordados, tais como
como melhorar as relações entre STJ e STF na discriminação e sombreamento de competências no julgamento de matérias que têm impacto nas duas cortes. Como tratar a questão da modulação de efeitos de processos que podem ter impacto tanto em relação ao contribuinte quanto em relação às receitas dos entes federados. Como tratar de temas complexos que envolvem extrafiscalidade ambiental, autonomia, e envolvem também questões relativas à competitividade e desenvolvimento econômico. Então, os temas são os mais variados que exigem uma apreciação por parte dos estudiosos das universidades e da academia como um todo. Novos meios de solução de conflitos, como a transação, a conciliação, a mediação tributária e tantos outros temas, nos exigem uma apreciação importante. Bem, dito isso, eu dou início a esse seminário com essa breve fala de que demonstra que este tema possui ampla relevância, então tem importância prática e teórica, é um tema que tem um caráter de inovação, não só pela tecnologia, mas também pelas soluções que podem ser apresentadas, exige uma interpretação, muitas vezes, interdisciplinar, e, com certeza, nós temos que olhar do ponto de vista das experiências internacionais, o que nos remete à conexão com o tema da internacionalização. É o que eu sempre chamo dos os 4 Is da pesquisa científica na área do direito. Nós devemos ter um olhar que seja inovador, que tenha impacto social, impacto técnico também, que tenha interdisciplinaridade na sua base, mas também tenha uma conexão e contato internacional. Dito isso, eu vou passar ao primeiro palestrante, pela ordem do card de apresentação desse segundo seminário, que é o doutor, em seguida doutor, né? Tiago Dayan. Já não quero fazer um fato consumado, mas Dayan já é uma figura importantíssima para nós, que nós recebemos com muita satisfação na PUC do Rio Grande do Sul, para que faça a sua apresentação sobre um tema que é da mais elevada relevância. Muito obrigado, seja bem-vindo, Tiago Dayan, e tens aí o tempo para a sua exposição, que apesar de breve, tenho certeza que será muito importante. Professor Caliendo, boa tarde demais colegas do grupo, espero que todos estejam bem. Professor, até falei para a Hanna, eu não estou no Brasil, eu até parei rápido aqui num local aqui para poder participar desse evento. Então, provavelmente, já justificando, talvez eu tenha que sair um pouco mais cedo. Mas, bom, a Hanna me disse que eu tenho 10 minutos, né, para falar sobre o tema. Se ela me desse 10 horas, eu também não conseguiria falar. Então, vou tentar resumir aqui. É um assunto um tanto delicado, né? Que eu falo sobre os efeitos tributários da colaboração premiada. Inclusive, grande parte dos colegas que estão presentes aqui no grupo já escutaram eu comentar, eu falar alguma coisa que, basicamente, é esse assunto que eu quero trazer com muito mais especificidade na minha tese de doutorado. E é um assunto que eu tenho conversado bastante com o senhor, bastante com o professor Lucas também, que é um assunto que já está vindo dos tribunais administrativos, né? Inclusive sem êxito, para ir para os tribunais, para ir para a seara judicial agora. É interessante que a gente discuta isso, não só na academia, né? Mas de uma maneira prática também, para que, segundo o meu entendimento e de algumas outras pessoas, que os contribuintes não sejam prejudicados, uma vez que o assunto, basicamente, o título ele parece ser muito amplo, que aí eu falo sobre os efeitos tributários da colaboração premiada. O título me parece ser muito amplo, mas até porque a partir da colaboração premiada existem inúmeros efeitos, né? Não só com relação às questões tributárias, com relação às questões penais, com relação às questões administrativas, mas especificamente eu falo sobre as questões tributárias. Basicamente, fazendo uma introdução, ou seja, a pessoa,
o colaborador, né, vamos imaginar que uma pessoa ela pratica aí uma atividade criminosa, e aí eu vou colocar um exemplo aqui, sei lá, um servidor público que, sei lá, desvia algum dinheiro aí do órgão que ele é vinculado, através de uma licitação fraudulenta ou alguma coisa assim. E aí, em determinado momento, ele tem ciência de que os órgãos judiciários, ou seja, a polícia, de repente, descobre que ele fez essa coisa errada e aí, de repente, antes dele ser preso, ou independente disso, até quando ele for preso, ele põe a fazer a colaboração premiada, que nada mais é que confessar os seus atos criminosos e, em troca disso, receber algum tipo de benefício. E o benefício existe perdão judicial, redução de pena e etc. Bom, imaginemos que ele fez a colaboração premiada e conseguiu ser homologado. É só interessante a gente destacar que a colaboração premiada, basicamente, eu digo basicamente porque existem algumas exceções. Basicamente, ela é tratada ali junto com o Ministério Público, né? E aí homologada pelo juiz. E quando eu falo juiz, eu falo homologada pelo Estado, Estado representado pelo juiz. Ok. A partir da homologação dessa colaboração premiada, essas informações são compartilhadas com o fisco. Aí começa um problema, porque eu entendo que não seria legal ou não poderia ser feito o compartilhamento do acordo de colaboração que foi firmado ali no judiciário. Eu entendo que não seria cabível, não seria legal o compartilhamento dessas informações do acordo de colaboração com o fisco. Aí, a partir do momento que o fisco recebe essas informações do acordo de colaboração, e o que é o acordo de colaboração? É justamente tudo que, nesse exemplo que eu dei, esse agente público fez de errado, ele confessou, disse que ele deu X reais de valor, ocultou determinado valor, ou abriu uma empresa, ou emitiu uma nota, bom, ele conta todas as questões criminais no acordo de colaboração, mas a partir do momento que ele recebeu valores ilegais, ele não, obviamente ele não deve ter declarado. Se não declarou, ocultou. Então ele praticou a omissão de receita no mínimo. Bom, então isso configura, além de crime, né, na esfera penal, crime na seara tributária. E aí ele praticou fato gerador, né? Ou seja, ele auferiu renda, a princípio, né? Então, a partir desse momento, o fisco, de posse dessas informações do acordo de colaboração, ele lavra um auto de infração, e esse auto de infração, o fisco lavra o auto de infração, ou seja, autua o colaborador, que no caso agora ele vira delator. Desculpa, no caso do colaborador, ele vira contribuinte. Então, o delator, a partir do momento que recebe o auto de infração, ele vira contribuinte. Ok. De posse desse auto de infração, o contribuinte, no caso, depois de ser delator, é claro, delator e contribuinte, de posse desse auto de infração, ele tem que fazer uma defesa. E aí existe uma questão muito delicada, porque como é que ele vai se defender de algo que ele mesmo confessou no processo judicial? Então, eu entendo, e é isso eu vou discutir provavelmente na minha tese de mestrado, que a gente fala um pouco sobre princípios de contraditório para a defesa, que no caso eu vejo como prejudicado. Então, como é que o delator, no caso o contribuinte, a partir do momento que ele recebe o auto de infração, como é que ele vai ir de encontro às informações que ele mesmo disse? Então, ele fica numa situação que, se ele vai de encontro ao auto de infração, ou seja, vamos imaginar que ele faça a defesa desse auto de infração e diga assim, não, eu não fiz desse jeito, ou de repente essa questão tributária não foi assim. Ou seja, qualquer fato, ele pode estar indo contra o acordo de colaboração. Então, ele fica numa questão seguinte, eu confirmo o que o fisco está falando, preservo o meu acordo de colaboração ou não. Eu contesto o que o fisco está falando e eu corro o risco de repente, o meu acordo de colaboração ser rescindido. Então, aí começa a discussão. A discussão é longa, mas basicamente, assim, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas basicamente eu falo que a discussão é longa porque eu começo a falar sobre o compartilhamento de informações, eu entendo que não se deve fazer o compartilhamento de informações, eu acabo dizendo também que o contraditório para a defesa eles ficam prejudicados, mas tem uma questão muito importante,
que é a capacidade contributiva, que é um princípio que eu trago aqui, eu discuto esse assunto e falo sobre isonomia, etc., mas eu quero falar duas coisas aqui que são, para mim, muito importantes. A partir do momento que o colaborador ele faz o acordo de colaboração, devolve o dinheiro ilegal que ele, de alguma maneira, teve para si, a partir do momento que ele faz o acordo de colaboração, tudo que ele confessou que adquiriu ilegalmente, ele é passado para o fisco, para o Estado. Então, é justamente essa possibilidade dele reparar ou refazer algo errado que ele cometeu. Então, ele está confessando, está dizendo assim, ó, eu errei, eu estou devolvendo o dinheiro, e é justamente por isso que as sanções vão ser menores do que se, de repente, ele não fizesse isso. Bom, a partir do momento que ele devolve algo que estava com ele, isso eu estou falando de dinheiro, de imóvel, independente, se ele devolve algo para o Estado, como é que o Estado, e aí isso é uma pergunta que é a peça central assim, dessa discussão, como é que o Estado ele pode tributar algo se o próprio Estado entende que aquilo ali nunca foi do delator ou do contribuinte? Então, até porque, é que eu estava falando sobre capacidade contributiva, ele não tem mais a capacidade contributiva, ele não tem mais, ele auferiu renda, né? Mas só que ele devolveu o que ele adquiriu legalmente, então ele não tem capacidade contributiva. Em tese, ele não pode ser autuado por algo que ele nem tem mais, a partir do momento que ele devolveu. Bom, aí essa discussão ela se arrasta aí, eu falo sobre isonomia, eu discuto bastante aí sobre a própria questão da confiança do Estado, ou seja, como é que o Estado representado pelo juiz homologa um acordo de colaboração, e aí vem o Estado, fisco, autua o contribuinte, no caso do delator, pela mesma situação. E aí, essa discussão, ela, como eu disse, ela se estende bastante. Eu acabo também falando bastante sobre a possibilidade do acordo de colaboração ser recebido como instrumento de denúncia espontânea, justamente para não poder pagar a multa, de acordo com o 138 CTN. E aí, para finalizar esse assunto, eu trago, nessas minhas discussões, nesses meus estudos, eu trago uma possibilidade de resolução, que seria, talvez, fazer uma lei específica para que se haja uma transação, ou seja, a possibilidade de chamar o fisco por acordo de colaboração, e eu não teria mais essa discussão. A partir do momento que eu faço o acordo de colaboração, onde eu tenho o Estado, juiz, Ministério Público e, de repente, o fisco, naquele acordo de colaboração já deveria ficar definido quais são os meus benefícios e o que, de repente, eu teria que cumprir, né, no caso do delator. É que eu falei no começo, se eu tivesse horas e horas aqui, eu falaria horas e horas sobre esse assunto. Isso envolve direito administrativo, envolve direito tributário, envolve direito penal, e aí e cada situação, cada tema desenrola em outro tema e por aí adiante. Mas, professor, eu queria mais trazer esse assunto mais para instigar as pessoas, assim como eu fiz na aula do professor Jobim. Os meus colegas ali do processo, eles também estão bem instigados com essa matéria e a gente tem discutido bastante nas aulas. Inclusive, o professor Jobim até comentou que, de repente, fazer um bate-papo sobre isso, porque é um assunto interessante. Como eu disse, está saindo dos tribunais administrativos, está indo para a seara judicial, e é interessante que a gente se posicione, que a gente aprenda, que a gente discuta, para que, eventualmente, um delator, ou, no caso, um contribuinte, não seja penalizado por uma questão muito mais moral do que técnica, do que legal, né? Então, basicamente é isso, professor, que eu queria trazer, e espero, eu não sei se vai ter perguntas, estou à disposição também, espero ter contribuído aí com esse projeto aqui que a Hannah encabeçou junto com o senhor e com os outros colegas aí. Muito obrigado, Thiago Dayan. Nós podemos notar que se trata de um trabalho extremamente atual, importante. Ele possui uma relevância cada vez maior nos dias de hoje e, com certeza, uma linha de pesquisas nova, inovadora e que tem todo um substrato técnico, processual e jurisprudencial
nos tribunais administrativos, principalmente no CARF, que tem julgado alguns casos. Um desses casos, que é paradigmático, é um caso relacionado à Petrobras, não é segredo, então é um caso com jurisprudência pública. Mas nós passamos agora à próxima palestra, que é da Hannah Alf, que vai falar sobre os reflexos do consequencialismo decisório no direito tributário. A análise a partir do RE 576-967 Paraná e da DI 5422 Distrito Federal. O tema do consequencialismo é um tema cada vez mais relevante na doutrina tributária. Nós temos palestras dos mais renovados tributaristas no país e processualistas como o professor Daniel Mitigiero, dentre tantos outros. E a pesquisa da Hannah, ela está assentada, portanto, numa discussão atual, relevante e que possui uma série de pontos de vistas que têm dialogado e trazido luzes sobre esse tema. Muito obrigado, Hannah, por teres aceito o convite e pela coordenação do seminário junto com a Raquel Panis. Muito obrigada, professor. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada, professor Caliendo, por essa oportunidade de todos nós termos aqui esse espaço de fala após esse encerramento da disciplina, nesse evento que é fruto desse semestre que foi tão produtivo sob a sua coordenação. Eu acho que eu posso falar meio que em nome de todos da turma. Nós comentamos quando eu digo que o senhor nos tirou da nossa zona de conforto e, com isso, fez com que a gente crescesse dentro dos temas que já nos eram caros, mas que, de alguma forma, a gente conseguiu dar uma nova perspectiva para cada um desses temas, um outro ponto de vista. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada pelo convite de coordenar aqui contigo esse evento, junto com a Raquel. E, então, pessoal, como o professor disse, eu vim aqui hoje tratar com vocês sobre os reflexos do consequencialismo, nesses casos que o professor comentou. Esse é o meu título da palestra. Então, partindo da premissa de que o direito ele não é uma ciência estática, ele constantemente muda, é possível extrair que ele evolui com o tempo. Ele se altera à medida que se modificam os anseios sociais, ele se adequa à medida que também a gente tem alterações culturais normais da sociedade. Então, vamos lá. Numa sociedade em constante mudança e que precisa ter respostas adequadas, cada vez mais rápidas, o direito ele parece estar sempre um passo atrás. É um anseio da sociedade, é uma sociedade com muita ansiedade. Então, parece que o direito está sempre atrasado, porque tem sempre novos direitos, novas qualidades, novas quantidades de direito que o Poder Judiciário precisa responder. Então, essa nova busca por mecanismos que auxiliem nessa necessidade de resposta mais adequada, uma resposta melhor e mais rápida, previamente analisada por efeitos prospectivos, é a intenção de trazer isso para vocês. É a vista do consequencialismo não só como análise da modulação de efeitos, né? Quando a gente trata de consequencialismo, cada um de nós puxa para a nossa área, puxa para o processo civil, puxa para estrutural, puxa para tributário na modulação de efeitos, enfim. E a minha tentativa aqui do consequencialismo é quebrar um pouco isso, é trazer ele como uma teoria de interpretação, um modelo de interpretação aplicável a todos os casos, como um fio condutor. Então, o problema de pesquisa aqui apresentado é a investigação dessa possibilidade de se aplicar o modelo de interpretação consequencialista, de modo que, dentre as possibilidades de ação, ela seja utilizada produzindo as melhores consequências reais, as melhores consequências legais, se assim ela se demonstrar, claro, a mais adequada, quando não existe ainda uma possibilidade de resolver o caso sem que seja feito essa análise do efeito prognóstico. Então, a partir disso, inserindo no direito tributário, dando um caráter até mais prático para a temática, eu trouxe os argumentos potencialmente consequencialistas, utilizados no recurso extraordinário número 576967 do Paraná. O recurso extraordinário ele versa sobre o salário maternidade compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Ele foi um recurso interposto em 2020 ainda, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. A decisão do STF foi por dar provimento a esse recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade da incidência da contribuição, na verdade, sobre o salário maternidade prevista nos artigos 28, parágrafo 2º da Lei 8212 de 91 e a parte final do parágrafo 9, a linha A. A contribuição previdenciária, ela deve incidir sobre a remuneração percebida pelo empregado. E a remuneração, eu tentei conceituar, então, seria a soma das parcelas de natureza salarial
recebidas como contraprestação por serviços, portanto, prestados ao empregador. O que quer dizer que essa contraprestação de serviço, ela não acontece durante a fruição da licença maternidade, o que impede que o salário maternidade, apesar de ter o nome salário, né, na expressão, seja considerado de fato a remuneração da mulher no período da licença maternidade, não podendo incidir a contribuição previdenciária nos valores percebidos nesse sentido. Então, além disso, o salário maternidade ele foi incorporado ao plano de benefício da Previdência Social pela Lei 6.136 de 74, que, como tal, não se enquadra como folha de salário ou demais rendimentos de trabalho, que, inclusive, é uma previsão constitucional no artigo 195.1a. Assim, o argumento consequencialista de provimento do recurso extraordinário é que a exigência de contribuição previdenciária, para além dos reflexos meramente jurídicos, também influenciam numa situação de caráter social, um caráter que, inclusive, o consequencialismo deve prever, não apenas, então, o meio jurídico, mas o cultural, o social, o que aquilo vai causar na sociedade como um todo. Vindo, então, a prejudicar, nesse caso do recurso especial, no recurso extraordinário, ainda mais o lugar da mulher no mercado de trabalho. Então, essa temática já foi tratada, inclusive, numa ADI 1946, de 2003, em que o tribunal se manifestou no sentido de que, caso cobrado essa contribuição por parte do empregador, né, haveria a promoção da discriminação da mulher no mercado de trabalho,